Noite, muito boa noite, queridos. Não posso estar aí presente com vocês neste culto. Estou em Varginha, na Cruzada, ah, junto com os nossos irmãos batistas dos Estados Unidos e deixo essa mensagem para que vocês ah, possam dar continuidade à nossa série de mensagem que começamos semana passada, nova série de mensagem baseada na carta do apóstolo Paulo ali aos Colossenses, e o nosso título é Redefinir, Realinhar e Recomeçar. Tantas coisas que precisamos redefinir, mas principalmente sobre quem é Jesus Cristo em nossa vida e a importância dele. Com isso, conseguimos realinhar pensamentos, realinhar ideais, até nesse tempo, ideologias, para recomeçar uma vida cristã, exatamente ao lado do nosso querido Senhor e Salvador. O tema de hoje que nós vamos trabalhar é a continuidade da semana passada. De Paulo com amor, como se fosse uma carta muito pessoal, uma carta ali que o apóstolo ele escreve desde a prisão com muita graça e muita misericórdia. Se perguntassem para você, ou até mesmo qual é a sua opinião, será que os corpos celestes exercem algum tipo de influência sobre a nossa vida hoje em dia? Com certeza, milhões de pessoas consultam o horóscopo todos os dias. E essas pessoas diriam que sim. Será que existe alguma relação entre alimentação e vida espiritual? Algo que eu coma que vai me dar mais proximidade de Deus? Ou ainda, será que Deus se comunica conosco de uma maneira direta, instantânea em nossa mente? Ou apenas por meio da sua palavra, por meio da Bíblia? Ainda, as religiões orientais têm algo a oferecer a nós cristãos? Será que podemos ter algum benefício dessas religiões vindas do Oriente? Queridos, parecem perguntas para os nossos dias, perguntas que você responderia no seu trabalho, na sua família, no seu círculo de amigos. Porém, todas essas questões foram as questões tratadas pelo apóstolo Paulo nessa carta que nós começamos a ver. Essa carta é muito relevante, ela é extremamente relevante para nós hoje. Do mesmo modo que era relevante para os nossos irmãos, os cristãos ali da cidade de Colossos, perto do ano 60 depois de Cristo. Peço que você abra então a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Colossenses 1, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus, vou ler na nova versão internacional. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade de aprendermos da tua palavra. Pai, muito obrigado porque
apesar da distância, o Senhor nos dá a tecnologia, o Senhor nos dá essa inteligência, todo esse desenvolvimento que vem diretamente da sua imagem e semelhança em cada um de nós. Nesse momento, Pai, pedimos pela iluminação do Espírito Santo, para a interpretação e a aplicação, Senhor Deus, da Tua Palavra, nessa introdução, nesse começo de série que vamos ver questões importantes, pontos cruciais para entendermos e esses pontos nos ajudar, Senhor, por meio da atuação do Teu Santo Espírito que nós pedimos, a aplicar. Te agradecemos e fazemos isso no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Como nós começamos a ver na semana passada, nós estamos vendo 4 itens introdutórios da carta para nos situar, para entender como melhor traduzir e aplicar tudo isso. Não são questões cotidianas nossas, nós temos muita distância, então são importantes relembrar que nós vimos dos 4 itens. Nós vimos sobre a cidade inserida, Colossos, uma pequena cidade, sobre a igreja ali, que começou com irmãos, não com o apóstolo Paulo, irmãos que devem ter sido levados a Cristo por Paulo na cidade de Éfeso. E começamos a ver sobre a crise, os problemas, as dificuldades e, na verdade, as grandes heresias que tinham na cidade de Colossos e que entraram na igreja e estavam, de fato, a ponto de contaminar e destruir muito das tradições, muito do evangelho que o apóstolo Paulo havia pregado para aqueles irmãos em Éfeso e eles tinham levado à cidade de Colossos. E um desses problemas era em relação ao seu corpo. Como era utilizado, o que era pensado sobre o corpo. E a máxima daquela época na cidade de Colossos é que a matéria era má, que o corpo era mau. Mas nós sabemos claramente que isso não é verdade. A matéria não é má. Nem o corpo em si que Deus nos deu, ele é mau. Porque todo ser humano, todo cristão com essa natureza decaída após o pecado, desde Adão até os dias de hoje, ele tem esse desejo de saber controlar. E muitas vezes também de usar o seu corpo para, de fato, pecar cada vez mais. Mas isso não quer dizer que o nosso corpo em si, ele é mau, ele tem esse tipo de natureza. Se a gente parar para pensar, se fosse assim, Jesus Cristo não teria vindo ao mundo numa forma corpórea, num corpo humano. E ele também não teria desfrutado das bênçãos da vida aqui quando ministrava na terra, participado de festas, ido a casamento, aceitado convites para jantar, comer uma feijoada missionária. Não, queridos, não é por esse caminho. O que tem complicado desde aquela época até os nossos dias esse tipo de pensamento, dessa ideia, que algumas dietas e alguns tipos de disciplina podem ser benéficas para a saúde. Nós sabemos disso. Temos nutricionistas, temos pessoas que nos aconselham e muitas vezes pagamos caro para isso. Mas, de maneira alguma, dietas e essas disciplinas elas vão ter poder para desenvolver uma verdadeira espiritualidade. Se afastando de alguns alimentos ou comendo determinados alimentos, eu vou estar mais perto de Deus, mais perto do divino. Essa era a proposta. Proposta que não está longe de nós. Então, ainda tinha a questão sobre a astrologia.
a influência dos anjos e dos corpos celestes essa semana. Não sei se vocês acompanharam, mas saíram as primeiras imagens do telescópio Webb. Altíssima definição de constelações, de planetas, de buracos negros, algo fantástico. Mas, queridos, nós sabemos claramente que a palavra de Deus condena que isso exerça influência, comande as nossas vidas. Jesus Cristo derrotou tudo isso na cruz. Nós não precisamos voltar, muitas vezes, para esses princípios elementares do mundo, como o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2. Nesse caso, um grupo, uma dissidência da igreja ali em Colossos, que eram os gnósticos, eles achavam que eram controlados pelos corpos celestiais. E esses corpos celestiais, eles controlavam tudo o que acontecia na Terra. Queridos, choca e constrange muitas vezes quando eu descubro, quando eu chego ao conhecimento que cristãos que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, pessoas que têm a sua dedicação, eles consultam o horóscopo. Eles se utilizam dessas superstições. E, na verdade, nada mais é do que tirar o lugar que pertence somente à palavra de Deus. E na palavra de Deus que nós conhecemos sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então, eles negam, eles diminuem Jesus Cristo. Porque precisam de algo a mais, precisam de algo que acham que controlam, porque eu nasci no tal dia com a influência de tal coisa. Que baboseira, que mentira, esse falso ensinamento. E ainda é uma combinação com muita astúcia, com muito tenaz, de muitos elementos. Ele inclui, como nós falamos na semana passada, o legalismo judaico, do pode e não pode, de algumas coisas, essa filosofia oriental que eu tenho que me elevar, que eu tenho que subir, né? Astrologia pagã, misticismo e para muitos, a pitadinha, sabe? Aquele salzinho que você coloca, aquela pimenta do reino, muitas vezes, ali naquela receita que você coloca, só para equilibrar nesse caldeirão fervilhante de ideias, essa pitadinha de cristianismo é suficiente. Um versículo da Bíblia, uma figura. Queridos, hoje, se você quiser, existe algo para todos os gostos, para todos os desejos. É por isso que essas doutrinas são perigosas. Porque de uma maneira ou outra, se você não for pelo menos encantado ou seduzido por uma delas, mas um pedaço delas, eu gostei dessa parte aqui. Então, isso aqui eu acredito. Então, isso aqui eu vou combinar com o cristianismo. Eu vou combinar com Jesus. Por isso que elas são perigosas. Porque elas tiram a autoridade de Jesus Cristo. Esses falsos mestres, eles nunca vão afirmar, vão falar de púlpito ou vão falar de boca cheia que estão negando a fé cristã. Não! Eles vão utilizar de sutilidade. Eles vão falar que eles estão elevando o nível da fé cristã. Eles estão passando para o próximo nível. Estão deixando ela cada vez mais espiritual e mais pura. Eles tentavam oferecer plenitude, liberdade, uma vida totalmente gratificante, com uma solução para cada um dos problemas. Só que a dificuldade é que muitas vezes são inventados problemas para eles venderem soluções. Hoje em dia não é diferente, nós temos heresias muito parecidas. Elas são
perigosas, elas são astuciosas, elas nos seduzem. Porque quando a gente considera Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Filho de Deus, uma parte de uma filosofia maior ou de um sistema religioso, nós vamos claramente deixar de dar a ele toda a supremacia, tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que na verdade ele é, como filho bendito de Deus. Quando a gente vai buscar a todo custo uma perfeição espiritual, uma plenitude espiritual por meio de fórmulas, por meio de disciplina, por meio de dietas, por meio de rituais, queridos, nós estamos retrocedendo. Nós estamos voltando na nossa caminhada. Nós não estamos avançando. Nós não de fato estamos amadurecendo como cristãos. Não. Nós estamos nos tornando cada vez mais imaturos espirituais. Por isso que eu e você, todos os cristãos, devemos nos guardar de misturar a nossa fé com qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. A gente sabe. Café bom. Grão bem escolhido. Fruto bem formado. Secado na proporção certa. A torra do jeito certo. Moe do grão da maneira certa. Para no final colocar açúcar. Não, brincadeira, gente. Eu sei que muitos de vocês tomam açúcar. Mas aquele café especial que eu já tomei em algumas casas e sempre que tem a oportunidade eu tomo aquele café, aquele expresso bem tirado. Não precisa de mistura. Ele é suficiente sozinho. Queridos, mas nós também devemos nos acautelar. Ligar sinal vermelho e amarelo. Quando a gente ouve pessoas, líderes, coaches, que pregam uma vida mais profunda, que tentam oferecer fórmulas, 5 passos, 10 passos para obter vitória, plenitude, mas não colocam aquilo que a palavra de Deus coloca, que é uma vida consagrada ao nosso Senhor. Sabe qual que é o problema? É que Jesus Cristo não é central na vida dessas pessoas. Jesus Cristo é uma parte. Jesus Cristo é apenas mais uma coisa, mais um amuleto, mais um religioso. Não. Jesus Cristo não veio, não morreu na cruz para ser só mais um. Ele veio, morreu e ressuscitou para ser central. Para de fato, quando a gente canta, quando a gente fala que Ele é o Senhor, Ele manda em todas as coisas. Ele é central em nossa vida. Imagina como essa heresia entrava em conflito direto com os ensinamentos do apóstolo Paulo. E pior, isso trazia uma visão distorcida, uma visão embaçada de quem Deus é. Muito bem, então, se nosso Deus criou as coisas, Ele está longe, Ele está distante, e o meu corpo é mau. Ou seja, o bom está distante, o mal está presente. Então, esses poderes do inimigo, os poderes demoníacos, são muito fortes. Porque eles estão presentes, eles estão perto de mim, porque o meu corpo é mau. Então, eu vivo em constante sinal de alerta, em constante guerra espiritual, em constante bater o meu dedinho na quina da cama, e é o demônio que fez isso. Não, queridos. Temos que resgatar o que a palavra de Deus diz. A fé bíblica, a fé cristã nos ensina que Deus está próximo de nós. Que Deus fez todas as coisas boas. Essa foi a criação dele.
Mas houve a queda. E essas coisas que foram criadas para ser boas começaram a ser usadas para o mal. Mas Cristo veio e libertou eu e você, o seu povo, os seus filhos, nos tirou da condição de criaturas, nos deu agora o título de filhos de Deus e nós não estamos mais debaixo do poder das trevas. Essa heresia transformava o mundo numa prisão. Eu tenho medo de tudo, de todos, porque a qualquer momento eu posso pisar na bola, eu posso ser influenciado negativamente. Enquanto Jesus deixa claro que o Pai dele, Deus Pai, o Todo-Poderoso, ele continua atuante, ele continua operando, ele continua cuidando de mim e de você. Só nessa semana, quantas vezes você percebeu o cuidado de Deus na sua vida? Quantas vezes você parou e refletiu, isso aqui está acontecendo porque Deus cuida de mim, cuida da minha família, cuida do meu emprego, cuida dos meus familiares. Mas por fim, esses falsos mestres, eles tentavam transformar as pessoas de fora para dentro, por meio de formas, de quadradinhos, de dietas, de disciplinas. Quando nós sabemos que o verdadeiro crescimento espiritual vem de dentro do nosso coração, quando passa pela nossa mente, quando a nossa mente é transformada, é renovada. E isso vai sair naturalmente pelos nossos poros, pelas nossas atitudes para fora. Esse crescimento, o verdadeiro crescimento espiritual, queridos, vem do nosso interior, aquilo que nós temos colocado dentro de nós, da palavra de Deus. Quarto e último ponto, quarto e último item que nós precisamos introduzir a vocês é sobre a correspondência ou essa própria carta, esse estilo que o apóstolo Paulo está escrevendo. Dentro desse contexto de escrever cartas para igrejas, a gente pode voltar e observar que, de maneira geral, o que o apóstolo Paulo escreve, então, sobrevoando a epístola, a carta ali aos Colossenses, nós podemos ver alguns traços, alguns objetivos bem fortes. Nós sabemos, por uma checagem, uma historicidade, que tanto a carta, a epístola aos Efésios, quanto essa que nós estamos estudando, começamos a estudar, Colossenses, foram escritas e foram enviadas em épocas próximas, talvez distâncias bem curtas. Então, se a gente entender que o apóstolo Paulo estava escrevendo para duas igrejas, e com dois temas parecidos, a gente começa a encontrar alguns paralelos entre aquilo que o apóstolo Paulo escreve tanto em Efésios quanto em Colossenses. A ênfase em Efésios é sobre a igreja, que é o que Jesus fez por ela e como ela se desenvolve, o que ela deve fazer. A igreja como, de fato, o corpo de Cristo. O que nós vamos encontrar na sequência das exposições, aqui em Colossenses, é que aqui a ênfase não paira sobre o corpo de Cristo, mas paira sobre o cabeça do corpo, que é o próprio Jesus Cristo. Então, nessa carta, o apóstolo Paulo vai empregar, vai utilizar muito do vocabulário, muito das trejeitos, muito das palavras usadas. Porém, ele não usa as mesmas definições que eles utilizavam. Isso é interessante porque ele pega e ele vai na semântica das palavras, mas ele usa cada uma delas com o verdadeiro sentido cristão. Ou seja, tudo que passa pela cruz, tudo que
passa pela regeneração, ele ganha um novo sentido. Ele é redefinido. E isso chama a atenção. Nós podemos ver algumas palavras-chave como plenitude, perfeito, pleno. Claro, termos que eram amplamente usados por aqueles hereges, principalmente os da linha gnóstica. No texto original, na língua original, o termo todos e todos os seus correlatos aparece mais de 30 vezes. Mais uma palavra essencial para a gente prestar atenção e se atentar nesse livro, nessa série, é a palavra sabedoria. Porque nós entendemos hoje, biblicamente, de uma maneira, mas os leitores originais, eles iriam bater o que o apóstolo Paulo estava dizendo sobre sabedoria, o que a revelação estava mostrando sobre sabedoria, com aquilo que os falsos mestres, os hereges, as pessoas ali estavam tentando tirar os cristãos do verdadeiro evangelho, estavam dizendo que era sabedoria. O tema principal de Colossenses é a supremacia de Jesus Cristo. Ele é supremo, ele é central, ele é tudo em todos, utilizando duas vezes já aquela palavra e seus correlatos que nós temos mais de 30 vezes. Então, se ele é desse tipo, eu preciso redefinir, porque a definição que existe é errada. Está incompleta, está faltando alguma coisa. Já que agora eu preciso eu redefinir quem é Jesus Cristo, eu preciso realinhar o que ele fez, a sua importância. E com isso eu consigo recomeçar a minha vida cristã, agora da maneira correta. A viver essa supremacia de Jesus Cristo no meu dia a dia. Era isso que o apóstolo Paulo precisava. A gente não precisa se preocupar com mediadores angelicais, com emanações que nós falamos semana passada. Nós precisamos nos preocupar com uma coisa, querido. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, por todos nós. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é salvo. E ele é inserido, ele se torna parte do seu corpo, que é a igreja, que o próprio Jesus Cristo é a cabeça, é o cabeça. Estamos unidos com Jesus Cristo nesse relacionamento vivificador, nesse relacionamento que nos traz vida, dia a dia. Além disso, não precisamos acrescentar mais nada. É suficiente. Lembra? Café bom não precisa de açúcar. Não precisa de mais nada. Porque eu e você estamos sendo levados à perfeição. Estamos sendo aperfeiçoados somente em Jesus Cristo. Essa plenitude, ou seja, tudo em todos, ele vai habitar e habitou em Jesus Cristo. E eu e você temos essa possibilidade de participar dessa plenitude. No capítulo 2, nos versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo vai escrever: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, ele não é uma emanação, ele é toda a plenitude da divindade. E por eu e você estarmos nele, que é o cabeça de todo poder e de toda autoridade, eu e você recebemos parte dessa plenitude. Se nós entendemos errado esses versículos, nós iremos para um caminho completamente diferente do que ele no seu contexto, ele no seu livro, dentro da intenção autoral e que o público original entendeu.
Mas, queridos, esse é o ideal. Mas muitos cristãos, infelizmente, acreditam que tem pessoas, ou religiões, ou disciplinas, ou temas que podem acrescentar algo à sua experiência espiritual. Ou seja, Jesus Cristo não é de fato suficiente, precisa adicionar. Poxa, isso aqui está dando certo, pragmatismo. Ah, isso aqui poderia ser juntado que alcançaria mais pessoas. Não, sincretismo. Se nós entendemos que eu e você já possuímos tudo o que a gente precisa ao longo da nossa vida na pessoa e na obra de Jesus Cristo, nós vamos nos livrar de muitos problemas na nossa caminhada cristã. Então, o apóstolo Paulo, ele não começa atacando esses falsos mestres e as suas doutrinas, mas ele começa, de fato, exaltando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrando que ele é supremo, a sua supremacia em 5 áreas. A primeira área é sobre o Evangelho. A mensagem ela é muito superior, não tem comparação. A segunda área é a redenção. A sua morte, a sua ressurreição, não vai existir nada nem de perto parecido. Terceira é sobre a criação. Ele que estava ali criando junto com Deus Pai. Ninguém, nenhum outro ser, cria a partir do nada como o nosso Deus. Ainda vai mostrar sobre a supremacia de Cristo na igreja. Não existe nada mais bonito, nada mais desejado na história da humanidade do ponto de vista de Deus do que a época da igreja, a época que nós estamos vivendo, todo o poder dedicado, toda os dons, toda a graça derramada, a presença do Espírito Santo constante, como na época da igreja, o único plano de Deus nessa época por meio da igreja. E tem muitas pessoas que não entendem, que acham que a igreja é um mal necessário. Não. Cristo é supremo na igreja. Por fim, o quinto e último assunto que o apóstolo Paulo vai demonstrar a supremacia contando o seu próprio testemunho. Por fim, depois de todas as outras coisas, ele vai falar também por meio do meu testemunho. Não primeiro, por último, que Deus fez na minha vida. Eu e você, e as pessoas para quem o apóstolo Paulo estava escrevendo, elas se tornaram cristãs por causa da mensagem do Evangelho. Por causa que nós entendemos, alguém nos explicou, alguém tirou, alguém veio até nós e explicou o que é de fato as boas novas, o Evangelho. Queridos, mas imagina só, se essa mensagem é errada, então nem os colossenses eram salvos e nem eu e você somos salvos. Se essa mensagem é misturada, se essa mensagem não é original, ela é fake, ela é algo reduzido, algo compilado, ela não é a mensagem no que nós estamos baseando a nossa salvação. Mas o apóstolo Paulo continua, depois de mostrar a supremacia de Jesus Cristo, agora sim, o apóstolo Paulo vai demonstrar abertamente àqueles hereges toda a sua ignorância e ainda mais faz na sua própria linguagem, dentro do território que eles achavam que dominavam. Esse era o apóstolo Paulo. No capítulo 2, ele vai desmascarar essas falsas origens dos seus ensinamentos e vai mostrar como eles se contradizem e como tudo que eles estão falando é o oposto o que foi ensinado sobre Jesus Cristo. Não parecido, não uma parte igual, mas é errado. Isso não é o Evangelho. O cristão que
se dedicar, a pessoa que se dedicar a dominar o capítulo 2 de Colossenses, queridos, leiam, tirem esse tempo para ler. Tantas vezes forem necessárias o livro de Colossenses. Eu creio que ele vai ser dificilmente enganado por uma forma inovadora, um cristianismo atraente ou alguém que queira vender um cristianismo aperfeiçoado. Cristianismo 2.0, 3.0 e pode ir aí quantos ponto zero for adiante. Sabe por quê? Ele vai estar firmado na verdade. O apóstolo Paulo não apenas fica e se atém a refutar os hereges, mas ele ainda quer falar algumas coisas importantes àquela igreja ali, para de fato propor um recomeço a eles, propor que eles apliquem tudo aquilo. Então, nos capítulos 3 e 4, o apóstolo vai apresentar o mais poderoso antídoto para os falsos ensinamentos. Sabe qual é? Uma vida piedosa. Uma vida vivida junto e com o autor da vida. Uma vida que segue aquilo que a palavra de Deus diz. Uma vida coerente com a palavra de Deus. Talvez você já deve ter ouvido essa frase, né? Não importa o que fulano acredita, mas se ele está vivendo correto, não tem problema. Mas se a gente olhar da perspectiva bíblica, esse tipo de frase não tem nenhuma lógica, não tem nenhum sentido para pessoas que raciocinam dessa maneira. Sabe por quê? As minhas convicções, elas acabam por determinar o meu tipo de comportamento. Quem crê que a matéria é má, ele vai usar o seu corpo de uma determinada forma. Nós falamos semana passada de duas formas. Ou eu vou me isolar, ou eu não vou comer determinadas coisas, ou eu vou aplicar uma rigidez extrema porque eu tenho que controlar o meu corpo que é mau. Ou eu vou liberar geral. Vou fazer o que eu quiser com o meu corpo. Ou seja, o que eu creio de fato, a minha convicção, ela vai determinar isso. Então, como eu e você cremos, como a palavra de Deus nos diz, que o nosso corpo, hoje, ele é templo, santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, estava diante da Arca da Aliança, no templo em Jerusalém. Hoje, nessa nova aliança no sangue de Jesus Cristo, ele habita no templo, continua no mesmo lugar, só que agora o templo é o nosso corpo. Então, queridos, o uso do templo não é do jeito que eu e você queremos. Então, a gente tem que viver com a convicção que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, quem manda é Deus. Porque essas doutrinas, essas convicções erradas, compiladas e juntadas, e talvez num grande compêndio, elas vão gerar um modo de vida errado. Por outro lado, doutrinas corretas devem conduzir a um modo de vida correto. Nesses dois últimos capítulos, o apóstolo ele vai aplicar. Ele vai, depois de redefinir, depois de realinhar algumas coisas, ele vai falar assim, tá aqui um novo começo. Vocês têm a chance de recomeçar dessa forma, aplicando a supremacia de Cristo à sua vida diária. Porque se Cristo não for central nas nossas vidas, nós não vamos glorificar Ele quando a gente guarda a nossa pureza.
quando a gente está em comunhão de tudo aquilo que nós temos, de viver de fato a vida comum, quando a gente ama uns aos outros no nosso lar, quando a gente é fiel no nosso trabalho, quando a gente testemunha de Jesus Cristo, quando a gente serve a Ele na igreja da melhor maneira possível. Não. Pessoas que entenderam que por causa dele ser central, por causa da supremacia de Cristo, a vida do dia a dia muda. Ou seja, ir à igreja não é um rito. Ir à igreja é um grande prazer que eu tenho, porque eu vou me encontrar com os outros membros do corpo de Cristo que eu faço parte. Eu vou estar lá, sendo noiva de Jesus Cristo. Essa é a grande diferença. Eu não consigo viver a minha vida cristã sozinho, se eu entendo que Jesus Cristo, ele tem a supremacia. Eu necessito estar inserido numa comunidade. Fazer parte, participar, ir, ajudar, ser ajudado, servir os outros. Queridos, isso só é feito por meio da igreja. Aquela doutrina que não conduz essa responsabilidade, não vai ter proveito para nós. Não vai ter proveito algum para nós. Não devemos nos preocupar, gastar o nosso tempo, os nossos esforços nisso. Por isso que vários estudiosos, vários comentaristas acreditam que Colossenses é a epístola mais profunda que o apóstolo Paulo escreveu. Mas de maneira nenhuma isso deve ser um impedimento, deve causar algum tipo de afastamento. Então, se é difícil, então eu não vou ler, eu não vou estudar. Pelo contrário, nós precisamos nos dedicar mais. Nós precisamos estudar mais. Porque se existe toda essa profundidade, nós precisamos entender os porquês que o nosso Deus revelou, quis se revelar por escrito a nós. Precisamos abordar os capítulos, os seus temas, com cautela, para evitar que a gente arranhe somente a superfície, que a gente não consiga chegar àquilo de fato, aquele ponto onde precisa ser tocado, onde precisa ser trabalhado. E a gente não dê essa matéria ao Espírito Santo para que ele trabalhe nas nossas vidas e nos nossos corações. Se a gente não depender do Espírito Santo para nos instruir, a gente não vai entender as verdades que Deus tem. Por isso que, de uma maneira muito simples, a gente sempre ora pedindo a iluminação, que Ele nos conduza. Hoje em dia de lanterna nos nossos celulares, às vezes eu penso no Espírito Santo nos ajudando. A gente está com a Bíblia no escuro total e vem o Espírito Santo com aquela lanterninha e fala assim: olha aqui, agora eu estou vendo. Muito bem, você viu. O que você vai fazer com eles? Nós precisamos dessa dependência do Espírito Santo. E acima de tudo, como igreja, como comunidade, nós precisamos dessa mensagem, desses princípios passados ali aos Colossenses. Nós vivemos uma época complicada, difícil. Numa época que a tolerância religiosa, a grande tendência é considerar todas as religiões boas, todas no mesmo patamar. Tem pessoas ainda que querem fazer o seu mosaico religioso, então eles tentam aproveitar um pedaço de que há melhor em cada um dos sistemas religiosos e criam a sua própria religião particular. Religião do Natan, religião do fulano, religião da ciclana.
para muitos, hoje em dia, talvez você conheça pessoas, e espero que não seja o seu caso nunca, meu querido, Jesus Cristo é um dentre vários mestres religiosos, que ele falou está no mesmo nível de ensinamento de outros, como a Buda, Mahatma Gandhi e outros tantos por aí. Não, Jesus Cristo é muito relevante, dizem eles. Mas dificilmente, ou nunca, você vai ouvir falar que Jesus Cristo é central. Que Jesus Cristo tem a supremacia sobre os outros. Muito difícil nos nossos tempos. Porque a gente vive nessa era de sincretismo. Sincretismo é juntar tudo aquilo que eu quero. Não tudo aquilo que pode ser juntado. Muitas coisas não podem ser juntadas. Mas sincretismo é juntar aquilo que eu quero. Então, é essa procura de harmonizar, de unir, de juntar várias linhas de pensamento. E agora que eu tenho várias linhas de pensamento, essa religião que eu criei aqui no meu caldeirão, ela é melhor. Ela é a versão atualizada dessa religião. Ou eu estou querendo atualizar essa religião proposta. Nessa tentativa da gente de fato entender a crença, muitas vezes nós corremos um grande risco, que é de, em vez de solidificar e ter essa base firme, é de diluir, liquidificar a nossa fé. Misticismo, legalismo, religiões orientais, esse ascetismo de não pode, filosofias, elas estão entrando nas igrejas. Não sei se de uma maneira tão silenciosa, mas isso tem entrado. Sabe qual é o pior? Elas não vão negar Jesus Cristo de cara, mas eles vão tirar ele do trono. Vão tirar ele do lugar que lhe é devido. Vão privar ele da supremacia que ele tem. A gente querendo ou não. Cristo é central em tudo. Queria percorrer alguns textos importantes, alguns ninguéms, como essa parte prática do nosso sermão de hoje. Colossenses 2,4 diz: ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Colossenses 2,8 diz: ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Colossenses 2,16 diz: ninguém os julgue pelo que vocês comem, bebem, festa e tudo mais. Ou seja, o que vocês façam as coisas por convicção. Ninguém. Sabe por quê? No próximo versículo, ele vai falar daquilo que é importante, daquilo que é real, daquilo que fica. Colossenses 2,17 diz: a realidade, algo que todos nós estamos buscando. Todo ser humano quer a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Antigamente tinha até uma propaganda. Qual é real? Eu e você sabemos. O que de fato é real é Jesus Cristo. Ele é real. Ele é verdadeiro. É a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Nós podemos ver, então, desse início, dessa introdução, que essa igreja de pessoas desconhecidas, numa cidade pequena, recebe essa carta inspirada do apóstolo Paulo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela preservação dessa carta maravilhosa, essa carta densa, mas tão necessária para os nossos dias.
Pai, nos ajuda a entender cada detalhe dela, a aplicá-la às nossas vidas. Ajuda os meus irmãos, que eles possam, Senhor, da melhor forma possível, estar sempre presentes aos domingos dessa série. Estar aqui, Senhor Deus, acompanhar, ler esta carta o maior número de vezes possível, para juntos, Senhor, extrairmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém.